O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos oferecendo essa Santa Missa também pela consagração de um bebê a Deus pelas mãos de Santa Teresinha do Menino Jesus. A liturgia de hoje é muito interessante. Ela se resume numa palavra só: coração. Coração. A gente gosta tanto do coração que quando a gente é pequenininho a gente desenha o coração no caderno, colore de vermelhinho, coloca umas luzinhas, mas infelizmente muitas vezes nós nos equivocamos a respeito do coração. O coração, ele às vezes nos engana. E a gente pode dizer que muitas vezes o coração nos engana. Porque São Tomás vai explicar que depois do pecado original, entrou um veneno de maldade na alma da gente, onde o nosso coração, que era puro, era inocente, ficou contaminado pelo pecado original. E aí muitas vezes, continua São Tomás dizendo, o ser humano que era inerrante por causa da inocência, depois por causa do pecado, tornou-se errante. E aquele coração lindo, maravilhoso, tornou-se um coração errante e às vezes até perverso. É o que diz aqui a primeira leitura do livro de Baruque, quando ele vai fazer um raio-x da alma dos judeus. E ele revela que aquele povo não ouviu a voz de Deus, não escutou a exortação de viver conforme os mandamentos, não foi fiel às graças que recebeu depois que Deus tirou-os do Egito, e eles, ao invés de seguirem a voz de Deus, foram seguir as inclinações do perverso coração. O coração se tornou perverso. Então, essa palavra é forte, pois o Salmo corrobora para isso, dizendo que porque o coração dos judeus se tornou perverso, Deus ateou o fogo da sua cólera e castigou os judeus. No Evangelho, a mesma coisa. Nosso Senhor fez apostolado, a voz de Deus ressoou na cidade de Corazim, a voz de Deus ressoou em Betsaida, que eram cidades que tinham tudo para escutar o Messias. Eles eram judeus. Corazim, Betsaida eram cidades também compostas de alguns pagãos, porque era ali na Galileia, mas a maior parte eram judeus que estavam à espera de um Messias. O Messias chega e eles fecham o coração. E aí Nosso Senhor lavra a sentença. Ai de ti, porque se em Tiro e Sidônia, cidades pagãs, tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo essas cidades já estariam fazendo penitência. Pois ele vai dizer para Cafarnaum: ai de ti, Cafarnaum, serás elevado ao céu? Era a megalice dela. Cidade pujante, cidade rica, cidade de trabalhadores, cidade famosa. Não, tu serás atirada no inferno. Por quê? Porque não escutou, fechou o coração, em vez de seguir a voz de Deus, as inspirações do Divino Espírito Santo, foram seguir o seu coração
perverso. Portanto, senhoras e senhores, se por acaso a senhora ou o senhor tem pecado original, desconfiem do seu coração, porque ele está contaminado. Prefiram seguir as vozes de Deus. Prefiram seguir a voz de Deus que bate na nossa alma, porque diz Deus aqui no aclamação: oxalá ouvisses a sua voz, não fecheis os corações, como em Meriba. Tem gente que tudo que faz consulta o seu coração. Cuidado, desconfie. A pessoa fala: eu senti que aquilo é bom. Você sentiu com o coração seu ou com o coração da igreja? Se foi com o coração da igreja, pode seguir de olhos fechados. Mas foi com o seu coração, desconfia. Ele está envenenado. Tem um bicho dentro dessa maçã. Cuidado, desconfiança de si mesmo. Vamos seguir a voz de Deus. E é a respeito desse coração, da igreja, dessa voz do Espírito Santo, que Santa Teresinha nos convida hoje a nós meditarmos. Hoje a Igreja Católica, no mundo inteiro, comemora a festa de Santa Teresinha. Ela morreu na véspera do dia 1º, morreu com uma morte lindíssima. Todos sabem que ela, apesar de ter passado uma vida de sofrimento, ela morreu num êxtase extraordinário. Diz o ditado romano: o fim coroa a obra. Ela pode ter sofrido a vida inteira para chegar no fim e ter uma visão de Deus e depois ir para o céu. Vale a pena qualquer coisa. Mas como é que foi essa escalada dela até o céu? Em rápidas pinceladas. Santa Teresinha, ela, para começar, tinha um santo que dizia que Deus ama a todos. Todos os homens são amados por Deus. Mas tem alguns homens e algumas mulheres que são tão amados, mas são tão amados, que Deus lhes dá a graça de nascer de uma mãe santa. Quem nasce de uma mãe santa é porque foi duplamente amado. E Santa Teresinha disse a respeito dos seus pais: Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Então é desse pai e dessa mãe, Santa Zélia e São Luís, que nasce essa que ela chamou durante a vida inteira de a florzinha branca, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresinha foi a florzinha branca. 9 filhos esse casal teve, ela foi a 9ª filha. A última, portanto, aquela que os pais têm o maior apreço, porque é sempre a última, a caçula, a pequenininha. Entretanto, essa pequenininha era chamada a sofrer muito cedo. A Escritura diz que os santos são provados no cadinho da humilhação. E a alma dela começou a ser provada aos 3 anos de idade. Foi quando a mãe morreu. Ela sentiu uma dor tão grande, ela conta que não tinha palavra para descrever, ela ficou muda. E até o temperamento dela mudou. Ela que era expansiva, ela que se achava forte, fazia birra para tudo, ela se tornou introspectiva e muito emotiva a propósito de tudo. De tal maneira a dor do sofrimento da separação da mãe. Mas é também a partir dos 3 anos de idade que ela começa a receber graças de santificação. E é a voz do Espírito Santo que começa a bater no coração dela. Sabe, ela vai dizer depois que dos 3 anos de idade até o fim da vida, ela nunca negou um pedido de Deus para ela. Nunca. Ou seja, ela nunca cometeu um pecado, pelo menos mortal, na vida dela. Ela vai morrer inocente. E dos 3, após a morte, com 3 anos, dos 3 aos 6 anos, mais ou menos, ela vai desenvolver, ela vai tentar sair daquela prova, mas inclusive a entrada dela na escola das Beneditinas vai ser uma prova tremenda. Ela diz que foram os dias mais tristes da vida dela, foram os dias que ela frequentou a escola das Beneditinas. Ela não conseguia se relacionar com os outros, e de repente, para encontrar uma saída para aquela provação, ela escolhe Paulina para ser a mãe dela. Ela disse: Paulina, você pode ser minha mamãe? A Paulina aceitou, começou a cuidar dela e se debruçava sobre ela. O pai também. O pai tratava ela, chamava ela de minha rainha. Ela chamava o pai de meu rei. Tinha um relacionamento santíssimo. Era um homem desprendido de tudo, muito elevado, muito reto, que queria a santificação de todas as filhas. Dos 9, esqueci de me dizer, 4 faleceram.
sendo que 2 eram Josés. E a mãe queria que os Josés fossem sacerdotes. Mas os Josés iam morrendo, a tal ponto que a irmã dela disse: para de dar nome de José, senão o próximo vai morrer também. Ela confiava: não, vou dar do José, vai ser José. E Santa Teresinha, aos 8 anos, tem uma segunda decepção, uma segunda separação muito dolorosa. A irmã Paulina, que fazia o papel de mãe dela, vai embora para o Carmelo. Então ela tem uma segunda, por assim dizer, uma segunda morte na minha vida. Primeiro da minha mãe, e segundo a minha segunda mãe, que vai embora. Então ela começa a desacreditar em tudo aquilo que traz a felicidade aqui nessa terra. E ela começa a achar que tudo aqui na vida é passageiro e que as coisas aqui da vida aqui de baixo são transitórias demais, efêmeras demais, para nos trazer felicidade. Isso traz para ela uma doença profunda, uma espécie de depressão, por onde começam a multiplicar as dores de cabeça e ela não consegue mais ir à escola. Ela vai para casa, começa a passar mal, a doença agrava-se, ela tem 9 anos, está deitada na cama, a doença cada dia pior, as angústias. Então as irmãs resolvem, num estado assim de muito grave, resolvem mandá-la para a casa do tio, enquanto o pai vai viajar para Paris. O tio, sem querer, durante uma conversa, cita algo a respeito que faz com que ela lembre da mãe. Ela começa uma crise de choro, essa crise não para mais, o pai tem que voltar de Paris, ela está deitada numa cama, parece que vai morrer. E é nessa hora que a Celina, companheira de infância dela, a mais próxima de idade dela, se ajoelha aos pés da cama e diante da imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, uma imagem de alabastro ou de mármore branco, que ficava em frente à cama dela, começa a rezar pedindo a cura de Teresinha. E nessa hora, Santa Teresinha também pedindo a cura ou a morte, ela olha para a imagem toma vida, enche-se de luz e Nossa Senhora só, não diz nada, mas sorri. E aquele sorriso foi tão profundo, aquele sorriso de Nossa Senhora. Depois ela vai dizer: Nossa Senhora se dignou sorrir para mim, logo eu, que não sou nada. Nossa Senhora sorriu, o sorriso dela é tão profundo que enche a alma de Santa Teresinha de felicidade. E a cura definitivamente. No dia seguinte já não tinha mais nada, o temperamento alegre dela volta, retorna, porque claro, ela tinha visto o sorriso de Nossa Senhora. E ela começa a compreender melhor a vida a partir desse prisma: sofrimento, consolação. Sofrimento, consolação. As consolações na nossa vida só têm valor quando a gente sofre. Se nós não sofrêssemos, as consolações não teriam sabor. Imagina uma pessoa que vive deitada numa cama de pedra. De repente vem um homem caridoso e dá um colchão de plumas. Nossa, que delícia! Agora imagina aquele mesmo homem que já nascesse num colchão de plumas e ganhasse um colchão de plumas. Não faria diferença? Quantas vezes Deus nos faz sofrer para que a gente sinta o sabor e dê maior valor às consolações que Ele nos dá. E Santa Teresinha, ela vai então iniciar para a gente uma nova escola de vida espiritual. Ela se sentia tão pequena, tão fraca, como aliás muitos de nós nos sentimos assim também. Ela lia a vida dos santos, e a Paulina lia para ela antes de ir para o convento, e ela ficava pensando naqueles santos que faziam grandes penitências, 40 dias em jejum. O outro carregava uma tora nas costas e passava a noite em claro. Santo Arsênio, que dizia que dormir mais que 2 horas é mundanismo. E aí ela ficava assustada com aquilo e dizia: a santidade não é para mim. A santidade não é para mim, eu não consigo fazer essas coisas. E é só com a entrada dela no Carmelo, e conhecendo as doçuras de Deus, escutando a voz de Deus e conferindo no seu coração, é que ela vai entender que a santidade, para ela, não consistia em fazer grandes coisas. A santidade para ela consistia em colocar-se nas mãos de Deus e oferecer aquilo que ela é. Porque Deus tanto se contenta
com uma bela flor, uma rosa, por exemplo? Como ele se contenta com a violeta? Um jardim que só tivesse rosas, diz ela, não teria a beleza da variedade. Então é preciso que haja rosas, também tulipas, também lírios, mas também violetas. Miosotes, aquela florzinha pequenininha. E Deus se compraz em vendo a variedade. Ele disse assim, eu seria uma florzinha nas mãos de Deus. Vou oferecer a minha pequenez. Não sou capaz de grandes penitências. Vou oferecer o que eu tenho para oferecer. E ela faz um ato de abandono nas mãos de Deus, como uma bolinha que é colocada nas mãos do menino Jesus. Ele faz comigo, com essa bolinha, o que ele quiser. Mas o menino Jesus fica contente com a bolinha. Ele gosta da bolinha. Inclusive ele diz que quando o menino Jesus rasgou a bolinha, que foi a doença dela, ela ficou contente porque sabia que o menino Jesus estava rasgando aquela bolinha. Mas era no dia a dia que ela alcançava a santidade dela com coisas pequenas. O abandonar-se nas mãos de Deus significa não pedir nada e não recusar nada. Aqui está o caminho da minha santidade. Então, era uma comida que estava salgada, porque ela não reclamava. Era uma irmã que tinha o costume de ranger os dentes, ela diz, com um barulho horroroso, que aquilo entrava pelo meu ouvido, eu queria sair correndo. E ela oferecia aquilo, dizia, como se fosse uma sinfonia para nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma freira que falava alto, que ela não aguentava, e que falava bobagens. E ela sorria para a freira, e ela nunca recusava nada que a providência dava para ela. Às vezes coisas pequenas. Sentia sentia uma sede, não tomava imediatamente água, esquecia para depois tomar. Não ficava um dia sem tomar água, não era isso. Ela inaugurou uma via, um caminho de santificação para os pequenos, para os fracos. E ela dizia, Deus não precisa de almas enormes para poder levar rápido para o céu. Pelo contrário, qual é o elevador do céu? O elevador do céu são os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Se este é o elevador do céu, para que serei grande? Para tornar mais pesado aos braços de nosso Senhor? É melhor eu ser pequenininha, que Ele me leva mais rápido. Então, ela inaugura para nós a pequena via, a via do abandono das mãos de Deus e a entrega dos pequenos sacrifícios do dia a dia. Nada pedir, nada recusar. Se Deus lhe deu, você aceita. Se Deus lhe mandou um sofrimento, pelo contrário, você não reclama. Esta é a via de santidade de Santa Teresinha. Esse é o convite que Santa Teresinha nos faz. Entregar o nosso coração. Seja ele grande ou seja pequeno, pouco importa. Se está nas mãos de Deus, se está nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se compraz, tanto com o grande quanto com o pequeno. Se sou capaz de coisas grandes, farei. Se não, Ele vai tomar a minha oferta com profunda alegria. E assim, Santa Teresinha entrega a sua alma a Deus, cheia de luzes, cheia de perfumes, de inocência, de santidade, com 24 anos de idade. 24 anos. Aos 21 anos ela sentiu a garganta inflamar, já eram os primeiros sinais da tuberculose que chegava. E durante esses 3 anos a doença foi se agravando e ela nada recusava e nunca reclamava. Quando ela estava próxima da morte, aos 24 anos de idade, uma freira, que era irmã dela certamente, porque das 5 irmãs que permaneceram vivas, 4 entraram para o Carmelo. As 4 irmãs. A Leônia depois entrou para outra ordem religiosa, muito tempo depois. Mas ela esteve com as irmãs todas no Carmelo, e essas irmãs conheciam a santidade de Santa Teresinha e pediram para ela escrever a história de uma alma. Então uma delas disse, minha irmã, o que vai ser de nós sem você? E ela, para poder fazer um agrado, um apostolado com aquela irmã, ela disse, eu voltarei. Eu vou, mas voltarei. Quando eu chegar no céu, eu vou pedir a Deus para descer de novo. E eu quero passar da minha morte até o fim do mundo, eu quero passar a minha eternidade aqui na terra. E eu vou procurar as almas boas e vou passar a minha eternidade fazendo bem para as pessoas.
fazendo o bem para as pessoas. Eu quero convidar as almas a amarem a Deus como eu amei. As últimas palavras dela, olhando para a imagem de Nossa Senhora do Sorriso, que depois tomou esse nome, depois que Nossa Senhora sorriu, ela disse: meu Deus, eu vos amo, eu vos amo. Deitou-se na cama e daí a alguns instantes, no meio das amarguras, ela sai daquela amargura e olha para a pouco abaixo da imagem que ficava suspensa na parede e fixou os olhos com um sorriso, com uma alegria encantadora de quem estava sendo transbordada de graça. E ela ficou mais ou menos durante o tempo da oração de um creio em Deus Pai, portanto quase um minuto e pouquinho, e depois desse êxtase, ela fechou os olhos e entregou a alma para Deus. E até hoje, e até o fim do mundo, nós sentimos o perfume dessa florzinha, dessa rosa, que disse que traria uma chuva de rosas para a terra, ou seja, uma chuva de graças, de bondade, de bem-querença e do perfume da presença dessa santa inocente que a igreja hoje canta os seus louvores. Vamos pedir a Santa Teresinha, ela nos conceda a graça de ter um coração inocente como o dela. Se o nosso coração está manchado, está sujo e se tornou perverso como o desses judeus, vamos pedir a ela que aconteça conosco o que aconteceu com ela. No dia da primeira comunhão, quando ela tinha 11 anos, 10 ou 11, ela sentiu que nosso Senhor Jesus Cristo fundiu-se com ela. Ela disse, foi uma fusão de almas, foi uma troca de corações. Vamos pedir então a Santa Teresinha que arranque o nosso coração, joga no lixo e coloque o coração imaculado de Maria aqui dentro, o coração sagrado de Jesus aqui dentro, que é o mesmo, Nossa Senhora, o coração de Jesus aqui dentro, e que nós possamos, a partir desse dia, seguir as inspirações desses sagrados corações, por intercessão e a exemplo desta grande santa. Peçamos que Santa Teresinha interceda hoje e sempre por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.